mundo devastado. O silêncio da queda. O mundo de Eli estava irreconhecível. Antigas cidades que um dia foram centros de cultura e civilização estavam agora reduzidas a escombros. O sol, uma esfera avermelhada e doentia, mal penetrava as espessas nuvens que cobriam o céu, e o vento soprou sem parar, carregando com ele as cinzas do que um dia foi. O eco de uma civilização perdida ressoava apenas nas ruínas de igrejas vazias, bibliotecas queimadas e ruas desertas. Não houve uma grande guerra, nem invasões massivas, mas algo mais insidioso: a ausência de Deus. As nações, guiadas pelo orgulho e pela indiferença, afastaram-se da fé, e com isso, a terra foi abandonada ao caos. Eli, no entanto, andava em meio a esse deserto de ruínas, carregando o peso de uma missão divina que ele mal compreendia. Era um homem solitário, marcado pelo sofrimento, mas com uma chama de esperança que não se apagava. Ele não era um guerreiro, mas um servo. Seu coração pulsava apenas por uma coisa: cumprir a vontade de Deus. Seu caminho estava claro, mas ele sabia que a jornada seria árdua. O silêncio que pairava sobre o mundo parecia ser a resposta de Deus, uma resposta que ecoava mais alto que os trovões. Enquanto caminhava, Eli sentia em sua alma a urgência da sua missão. Deus havia lhe falado não com voz audível, mas com a profundidade silenciosa de um chamado eterno. Leva a palavra ao oeste. Fora a ordem de Deus. E ali, entre as ruínas, a Bíblia, a última de todas as Bíblias, estava guardada com Eli. Ele sabia que ele não era o fim da jornada, mas um simples instrumento, que a palavra, ele acreditava, renasceria. A jornada de Eli. O homem de fé e coragem. Os dias de Eli eram longos e silenciosos. O céu pesado parecia refletir a falta de esperança dos homens. Ele atravessava desertos secos, passava por rios secados pelo calor implacável e por cidades abandonadas, onde o vento uivava como um lamento. Seu único companheiro era a Bíblia, a qual carregava com zelo. Ele não via o mundo com os olhos dos homens, mas com os olhos do Espírito. Cegueira física, que parecia ser uma maldição, na verdade era um dom. Seus olhos não viam o mal, mas ele via além das sombras e das ruínas. Ele sentia, de maneira indescritível, que sua missão era maior do que a simples sobrevivência. Em uma de suas paradas, Eli encontrou um velho abrigo de viajantes. A entrada estava bloqueada por pedras e entulho, mas ele, sem hesitar, começou a mover as pedras, como se tivesse feito isso milhares de vezes. Lá dentro, encontrou um pouco de água e um pedaço de pão. Enquanto comia, refletiu sobre o que o aguardava. A jornada estava longe de terminar, e as dificuldades que ele enfrentava agora eram apenas o começo de uma longa travessia. Ele sabia que a missão de levar a palavra ao oeste não era apenas uma viagem geográfica. Era uma viagem espiritual, uma batalha contra as forças do mal que haviam corrompido os corações dos homens. Eli não se deixava abalar pelos desafios. Ele continuava a recitar as Escrituras em sua mente, pois a palavra estava gravada em seu coração. Cada versículo, cada história, cada promessa de Deus era uma fonte de força para ele. Em sua mente, ele revivia passagens que o sustentavam, como o Senhor dizendo: "Não temas, pois estou contigo." E ele sabia que não estava sozinho, mesmo em meio ao vasto deserto. O encontro com o mal, tentação no deserto, solidão do deserto foi interrompida por uma figura que surgiu das sombras. Era um homem alto, vestido com trajes simples, mas que carregava uma aura de poder. Seus olhos eram penetrantes e, quando ele se aproximou de Eli, uma voz suave, mas cheia de malícia, ressoou: "Você busca algo, Eli. Eu posso dar-lhe o que deseja. Conforto, riqueza e segurança. Tudo o que você precisa está ao seu alcance, se apenas aceitar a minha oferta." Eli olhou para ele, sentindo uma presença malignamente familiar. Era a tentação, que tomava a forma de algo que parecia bom, mas que estava profundamente corrompido.
O homem ofereceu a Eli um futuro sem dificuldades, sem sofrimento, sem a constante luta pela sobrevivência. Você não precisa mais lutar, Eli. Tudo o que você precisa fazer é deixar a palavra. Deixe a missão. Tudo será seu. Mas Eli, em silêncio, não respondeu. Ele sentiu o peso da tentação, mas sua alma estava imune. Ele sabia que a missão que Deus lhe dera não era para ser barganhada, não era para ser trocada por qualquer recompensa mundana. Com uma voz firme e inabalável, ele disse: a palavra de Deus não é moeda, nem arma. Ela é vida, e a vida não está à venda. O homem sorriu, um sorriso frio, e se afastou, desaparecendo nas sombras do deserto. Eli, agora mais fortalecido do que nunca, continuou sua caminhada, ciente de que a luta estava longe de terminar, mas também convicto de que sua fé seria sua maior armadura. A prisão de Eli, a palavra de Deus, é perseguida. Chegando a uma vila isolada, Eli encontrou uma comunidade marcada pela opressão. O tirano local, Carnegie, governava com punhos de ferro, e qualquer sinal de fé era considerado subversivo. Ao saber que Eli carregava um livro sagrado, Carnegie mandou prendê-lo, esperando que o livro fosse usado para seus próprios fins. Eli, agora prisioneiro, foi severamente espancado. Mas, mesmo com os ferimentos, ele não parava de falar da palavra de Deus. Em sua prisão, ele se tornou uma fonte de inspiração para outros, especialmente para um jovem guarda que, aos poucos, foi tocado pelas palavras de Eli. As palavras de esperança, de perdão e de fé começaram a se espalhar pela prisão, como sementes sendo lançadas em solo fértil. O jovem guarda, ao perceber a integridade de Eli e o poder da palavra que ele carregava, começou a se questionar sobre tudo o que sabia. Ele secretamente começou a transcrever as palavras que Eli dizia, criando cópias da Bíblia para esconder em diferentes locais. A palavra se espalhou, e logo mais prisioneiros se juntaram a Eli em oração. A prisão, que antes era um lugar de desespero, se transformou em um pequeno centro de avivamento. A palavra transcende o avivamento silencioso. Com a ajuda do jovem guarda, Eli conseguiu escapar da prisão. O caminho agora estava mais perigoso do que nunca. O deserto parecia não ter fim, e as forças de Carnegie estavam em seu encalço, mas Eli continuava firme, sabendo que sua missão não havia terminado. Em cada passo, ele sentia o peso das Escrituras em sua alma. À medida que Eli viajava para o oeste, sua influência crescia. O pequeno avivamento que começara na prisão agora se espalhava pelas aldeias e vilarejos. As pessoas, antes desiludidas e perdidas, começavam a encontrar esperança nas palavras de Eli. Mesmo quando o perigo estava à porta, a palavra não podia ser contida. A Bíblia transcrita pelo jovem guarda foi passada de mão em mão, e um novo movimento de fé começou a nascer nas sombras da perseguição. A chegada ao refúgio, o fim da jornada de Eli chegou a um lugar secreto, onde uma pequena comunidade de fiéis aguardava a chegada do livro sagrado. Ali as Escrituras seriam transcritas novamente, e a palavra de Deus voltaria a habitar entre os homens. Eli, em seus últimos momentos, começou a ditar as Escrituras, cobrindo cada palavra, cada versículo, cada capítulo. O escrevente, com os olhos marejados de lágrimas, copiava as palavras de Eli. Com cada transcrição, a Bíblia renascida tomava forma. Gênesis a Apocalipse, cada palavra fluía com uma pureza indescritível, como se fosse a própria voz de Deus ecoando no coração dos homens. Quando Eli terminou, ele se ajoelhou. Não precisava de mais palavras. Sua missão estava cumprida. Ele olhou para o céu agradecendo a Deus. O livro sagrado estava agora de volta entre os homens, e, com ele, a promessa de um novo tempo. O legado de Eli, a semente da fé, renascente. O fim da jornada de Eli não significava o fim de sua missão. Ele havia cumprido sua tarefa e entregue a Bíblia, mas a chama que ele havia acendido continuaria a arder. Os líderes da pequena comunidade sabiam que sua missão agora era ainda maior.
Eles não apenas tinham em mãos o livro sagrado, mas uma nova responsabilidade: espalhá-lo ao mundo. Eles não poderiam ser complacentes. O mundo ainda estava mergulhado na escuridão. O caminho seria longo e a perseguição cruel. Mas agora, com a palavra restaurada, as crianças poderiam aprender a verdade, os jovens poderiam pregar com ousadia e os mais velhos poderiam ensinar, guiando a nova geração. Eli havia semeado a palavra, mas agora ela precisava crescer. E para isso, ela precisava ser multiplicada. Os líderes tomaram uma decisão: enviarão emissários, portadores da luz, para as cidades esquecidas. Eles não iriam esperar que o mundo os procurasse. Eles sairiam em busca de almas famintas pela verdade. Com as cópias da Bíblia em mãos, os discípulos partiram, indo para lugares onde até a memória das Escrituras havia sido apagada. À medida que os mensageiros partiam, os seguidores de Eli começaram a organizar secretamente grupos de estudos. Os vilarejos se tornaram centros de oração e adoração. Os primeiros sinais de um avivamento começaram a surgir onde menos se esperava. Mesmo em locais remotos, aqueles que ouviam a palavra não podiam mais ignorá-la. A semente que Eli havia plantado estava agora germinando. Eli, em seus últimos momentos, descansou, mas a semente de sua obediência continuou a florescer em corações ao redor do mundo. Ele sabia que Deus havia cumprido sua promessa. A palavra de Deus não voltaria vazia. A propagação da palavra, a resistência espiritual. Crescia à medida que o tempo passava, os grupos de resistência espiritual, formados a partir do avivamento que Eli havia iniciado, se fortaleciam. Eles não estavam mais sozinhos no deserto espiritual. As comunidades que antes viviam no medo, agora começavam a se levantar, uma a uma, firmes na fé que os sustentava. As pequenas igrejas, formadas por ruínas e cavernas, se tornaram símbolos de resistência. Ali, nos cantos mais remotos da terra devastada, homens e mulheres, jovens e velhos, começaram a compartilhar as Escrituras, estudando-as com reverência, sabedoria e amor. As palavras que antes haviam sido proibidas agora estavam em seus corações e em suas bocas. A palavra de Deus, que havia sido destruída, estava renascendo, e com ela, a fé dos crentes. Em cada vila que era tocada pelo Espírito, sinais de vida começavam a aparecer. As pessoas que estavam em desespero, aquelas que haviam perdido a esperança de um futuro melhor, encontraram conforto na palavra de Deus. As famílias que haviam sido desfeitas começaram a se reunir, orando, estudando as Escrituras, reconstruindo suas casas e suas vidas espirituais. Uma nova geração estava sendo formada, uma geração que havia sido ensinada pela palavra de Deus e pela resistência dos antigos, como Eli. O nome de Eli, embora desconhecido para muitos, começou a se espalhar. Ele era visto como um profeta, mas o que realmente tocava as pessoas era o exemplo de sua vida, a perseverança, a obediência e, acima de tudo, a entrega incondicional à missão dada por Deus. O legado de Eli não era apenas um livro ou uma história. Era uma chama que agora queimava no coração dos crentes. A última profecia, o retorno do rei e a Bíblia, finalmente restaurada, começou a ser pregada com maior ousadia. Mas uma nova questão começou a surgir nas mentes dos crentes. Qual seria o próximo passo? Havia algo mais além da simples recuperação da palavra? Os líderes, agora mais experientes e espiritualmente amadurecidos, começaram a ver sinais de algo mais profundo. Havia uma profecia que nunca fora totalmente compreendida, mas que agora parecia mais próxima de ser cumprida: o retorno do rei. As Escrituras falavam de um tempo em que Deus restauraria completamente o mundo e traria de volta seu Filho para trazer justiça e redenção. Mas o tempo de espera, marcado pela luta, pela perseverança e pela paciência, não era fácil. Os crentes agora se viam em um dilema. Como deveriam se preparar para esse retorno? Como deveriam viver? O que significava estar prontos?
Os líderes da nova geração começaram a reunir os crentes para orações intensas, clamando por revelações. Buscavam direção, não apenas para si mesmos, mas para as próximas gerações. A promessa do retorno do rei não estava mais distante do que nunca. As pequenas comunidades de crentes se tornaram células vibrantes de fé, aguardando ansiosamente a intervenção divina. Em seus corações, todos sabiam que o tempo de Eli havia passado, mas sua missão ainda ecoava. A palavra de Deus ainda estava viva, e todos que a aceitavam eram chamados a participar do reino que estava por vir. A missão não havia terminado. O retorno de Cristo estava chegando. O legado. Eternamente vivo. A palavra nunca volta vazia. Mundo ainda marcado pelo sofrimento e pela destruição, começou a transformar-se. Embora as dificuldades continuassem a surgir, a luz da fé agora brilhava mais forte do que nunca. O legado de Eli não foi apenas em um livro, mas na nova vida que surgia entre os crentes. Eles haviam sido semeados pela palavra e agora estavam prontos para frutificar. As pequenas comunidades de crentes que antes estavam escondidas, agora se tornavam faróis de esperança para o mundo. E, enquanto eles espalhavam a palavra, a terra começava a se curar lentamente. O apocalipse, que parecia inevitável, estava sendo revertido, não por armas ou poder humano, mas pela força transformadora da palavra de Deus. A história de Eli foi registrada e reverenciada, mas seu maior desejo havia sido cumprido. A palavra de Deus estava novamente entre os homens. A missão de um homem, simples e fiel, havia se espalhado por gerações. O que ele fez não foi uma simples jornada de sobrevivência, mas uma missão divina que não poderia ser parada. E assim, enquanto a vida continuava a se desdobrar nas ruínas e nos escombros, um novo mundo começava a se erguer, sustentado pela fé daqueles que, como Eli, ouviram a voz de Deus e com coragem responderam: "Aqui estou, Senhor, envia-me." A palavra de Deus nunca volta vazia. E o legado de Eli é eterno.